Hoje, 20 de novembro de 2025, estamos a 330 anos da morte de Zumbi dos Palmares, o maior líder da resistência negra à escravização no Brasil. Nós já falamos que muitos dos documentos que nós temos para analisar sobre o Quilombo de Palmares foram escritos pela mão dos vencedores, entre aspas, dos bandeirantes. No entanto, numa análise mais rigorosa, eles nos apresentam as várias tentativas de destruição de Palmares. É bom lembrar que em 1695, Zumbi foi assassinado, mas o Quilombo não terminou. Assim como, antes do assassinato de Zumbi, várias outras tentativas foram mal sucedidas. São os documentos dos colonizadores que nos mostram isso. A nós, descendentes de africanos e africanos na condição de escravizados, nos restou fazer uma análise a contrapelo, uma análise crítica desses documentos, além da tradição oral que tem uma longa duração, que ultrapassam dias, meses, anos, décadas, séculos. E ela chegou até nós. Quero apresentar aqui uma coletânea de documentos sobre Palmares, de 1671 a 1700. Essa documentação. A destruição de Angola Janga, é como era conhecido Palmares. Documentos Palmares, 1671 a 1700. Esse livro, em formato de bolso, foi publicado, deixa-me ver aqui, algum tempo atrás. A cópia que eu tenho é de 2006, da Edições Salvador Edições. Então vou ler os trechinhos aqui de um documento da cópia de uma carta de 25 de junho de 1687, que se escreveu de Pernambuco sobre os negros de Palmares. Então, alguém que esteve lá nessa expedição, contratado pela coroa portuguesa, teve que prestar um relatório dizendo o que encontrou lá e o que fizeram. É óbvio que esses redatores tinham que mostrar serviço, tinham que dizer que eles foram bem-sucedidos, mas também deixaram escapar outras questões, como, por exemplo, as características da população de Palmares. Também eles deixam passar no texto um discurso de medo sobre a população aquilombada, e faz uma comparação
entre a guerra dos portugueses contra os holandeses que ocuparam o nordeste do Brasil, sobretudo Pernambuco, e a guerra contra Palmares. Eles descrevem os palmarinos na perspectiva eurocêntrica de barbárie, de selvageria, e faz um discurso de vencedor, dizendo que, graças à contratação de Fernando Carrilho, um bandeirante, abre aspas, experiente, eles obtiveram êxito. Por outro lado, também deixam transparecer o medo que eles tinham das alianças dos quilombolas com a população marginalizada. E também alguns conselhos dizendo como é que se deveria se comportar diante das populações palmarinas. Então vamos lá. Esse documento foi transcrito, mas ele contém algumas expressões da época, do século XVII. Abre aspas. É importantíssimo mandar Sua Majestade, que Deus o guarde, dar formas à guerra dos Palmares pelas danosas consequências que dela nascem, assim a estas capitanias, como as suas voltas, por estarem os negros muito absolutos e desaforados, tanto que mandaram este ano negros fingindo-se dos moradores a persuadir os nossos escravos que se levantassem e nos matassem, que eles viriam socorrer o que Deus permitiu que descobrisse uma negra. Esses negros são robustos e sofredores de todo o trabalho por uso e por natureza, e são muitos em números e cada vez mais. Não lhes faltam destreza nas armas, nem no coração ousadia. Como se viu no tempo que governou Dom Pedro de Almeida, em que se despovoaram algumas capitanias do sul pelas mortes, roubos, insolências, que em contínuos assaltos faziam esses negros. E o nosso exército, que pode domar o orgulho de Holanda naquele tempo, já formidável a todo mundo, nenhum efeito tem conseguido contra esses bárbaros em várias e repetidas entradas que fez aos Palmares, com grande dispêndio de fazenda real, de dinheiro, antes com pouco dano que receberam, se lhes aumentou a confiança para lá fazerem-se maior. A razão dessa diferença é que na guerra dos holandeses era a vitória do valor. Nesta, do sofrimento, lá pelejava contra homens, cá contra a fome do sertão, contra o inacessível dos montes e o impenetrável dos bosques, contra brutos que lá habitam. Então vejam, o autor dessa carta está dizendo, olha, foi mais fácil combater contra os holandeses
do que contra os quilombolas. Porque esses quilombolas são selvagens. Eles estão no meio da mata. Eles têm artifícios. Eles têm estratégias. Eles são selvagens. E mais do que isso, as nossas tropas estão sendo assoladas pela fome, pelas pelas imperipécias do sertão bravio. Então, ao mesmo tempo que ele caracteriza os palmarinos como selvagens, como violentos, como bárbaros, eles acabam exaltando a autenticidade, a resistência dos palmarinos e também acabam creditando a vitória dos palmarinos a intempéries do sertão, a floresta, o desconhecimento dos bandeirantes. Então, através desses documentos, nós podemos ter uma ideia do que foi, como eles dizem, a guerra contra Palmares. Os vários insucessos constam nessa coletânea de documentos e, a partir delas, nós podemos afirmar com toda certeza que a coroa portuguesa, apesar de ter matado Zumbi, ela perdeu. Porque Quilombo não acabou. Palmares é eterno. Palmares está na memória de todos aqueles que resistem contra a dominação e a opressão. Axé, Zumbi.